No vasto teatro da história humana, um drama recorrente se desenrola. É uma história de descoberta, de compreensão e de solene aviso. Os protagonistas são frequentemente indivíduos discretos e meticulosos. São os cientistas. Armados não com espadas ou, retórica, mas com dados, observação e a linguagem rigorosa da matemática, eles perscrutam o futuro. Eles veem os tênues tremores que precedem o terremoto. Eles detectam as sutis mudanças na crosta terrestre. Os sinais reveladores de um gigante adormecido prestes a despertar. Eles são nossas Cassandras modernas, abençoados com a previsão concedida pelo método científico, mas frequentemente amaldiçoados a serem ignorados pelos que estão no poder. Suas vozes, embora fundamentadas em evidências, são frequentemente abafadas pelo ruído da política, da economia e da simples descrença. O universo opera por um conjunto de leis imutáveis. Essas leis não são sugestões, são verdades fundamentais que governam tudo, desde a órbita de um planeta até a propagação de um vírus. A ciência é nosso esforço humano coletivo para entender essas leis. É nossa ferramenta mais poderosa para antecipar as consequências de nossas ações e das ações do mundo ao nosso redor. Quando um geólogo alerta sobre uma falha instável, ele não está expressando uma opinião. Ele está traduzindo a própria linguagem da Terra. Quando um epidemiologista modela a trajetória de um novo patógeno, ele está revelando um futuro potencial escrito no código da biologia e da interação humana. Ignorar esses avisos é como, fechar os olhos enquanto dirige em direção a um penhasco, esperando que a beirada não esteja realmente lá. Essa rejeição ao conselho científico não é um fenômeno novo. É um padrão trágico gravado em nosso passado. Encontramos isso em civilizações antigas que construíram cidades em encostas vulcânicas. E vemos isso em sociedades modernas que constroem metrópoles costeiras diante da elevação do nível do mar. As razões para essa ignorância são complexas e variadas. Às vezes, nasce da arrogância, da crença de que a engenhosidade humana pode superar qualquer força natural. Outras vezes, é impulsionada por interesses econômicos de curto prazo que colidem com os custos de longo prazo da preparação para desastres. E frequentemente é simplesmente uma falha de imaginação, uma incapacidade da mente humana de realmente compreender uma ameaça que ainda não se materializou em sua forma plena e aterrorizante. Mas a evidência de nossas loucuras passadas é inegável. A história está repleta das ruínas de comunidades que falharam em atender aos avisos sussurrados por suas mentes mais brilhantes. Não são apenas contos de desastres naturais. São histórias de falha humana. São contos de advertência que ressaltam uma lição profunda. O universo é indiferente ao nosso ceticismo. Um tsunami não se importa se acreditamos em tectônica de placas. Um vírus não pausa sua replicação para acomodar nossos debates políticos. A verdade, como revelada pela ciência, tem consequências, quer escolhamos aceitá-la ou não. Os fantasmas dessas tragédias evitáveis nos chamam, instando-nos a ouvir com mais atenção os sentinelas do nosso tempo. Considere o chão sob seus pés. Parece sólido, permanente, uma fundação confiável para nossas vidas. No entanto, é tudo menos isso. A crosta terrestre é um mosaico dinâmico de placas tectônicas, constantemente se atritando, colidindo e deslizando umas sobre as outras. Geólogos passaram décadas mapeando essas falhas, compreendendo as imensas pressões que se acumulam dentro delas. Em 1989, Eben Browning, um climatologista e consultor de negócios com formação em biofísica, usou seus modelos não convencionais de força de maré para prever um grande terremoto ao longo da falha de New Madrid, no centro dos Estados Unidos. Embora seus métodos estivessem fora do convencional, seus avisos causaram um alvoroço público.
mas foram amplamente ignorados pela comunidade científica como pseudociência. Embora um grande terremoto não tenha ocorrido na data prevista, o evento destacou nossa ansiedade social e a busca desesperada por previsibilidade. A verdadeira tragédia reside em casos onde a ciência convencional fornece uma previsão clara e baseada em dados que ainda é ignorada. Tome o tsunami do Oceano Índico de 2004, um dos desastres mais mortais da história moderna. Por anos, sismólogos estavam cientes do imenso risco sísmico representado pela falha de Sunda Megatrust. Eles sabiam que um poderoso terremoto naquela região não era uma questão de se, mas de quando. Mais importante, eles sabiam que tal terremoto geraria inevitavelmente um tsunami catastrófico. A tecnologia para detectar tal evento e emitir avisos oportunos para as comunidades costeiras já existia. O sistema de alerta de tsunami do Pacífico estava em vigor há décadas. Um testamento ao que era cientificamente e tecnologicamente possível. A falta de um sistema similar no Oceano Índico não se deu por falta de conhecimento, mas por falta de vontade política e investimento. Os avisos dos cientistas sobre essa vulnerabilidade específica foram documentados em relatórios e anais de conferências, mas não se traduziram em ações urgentes. Quando o terremoto de magnitude 9.1 atingiu a costa de Sumatra, não havia uma rede coordenada para alertar as centenas de milhares de pessoas em seu caminho. A onda viajou por horas através do oceano, uma força silenciosa e imparável, em direção a praias onde as pessoas seguiam suas vidas completamente alheias à desgraça iminente. Foi uma falha de proporções magníficas e desoladoras. De forma semelhante, a história das erupções vulcânicas está repleta de quase acidentes e acertos diretos, onde o conselho científico foi crucial. Antes da erupção do Monte St. Helens em 1980, o vulcanólogo David A. Johnston e seus colegas do Serviço Geológico do Zeroura monitoraram incansavelmente a montanha em expansão. Eles lutaram para manter as zonas de exclusão, apesar da pressão de proprietários de terras e políticos para reabrir a área. A transmissão final e famosa de Johnston, Vancouver, Vancouver, é isso! Foi um testemunho de sua dedicação. Ele pereceu na explosão, mas os avisos persistentes de sua equipe salvaram inúmeras vidas. Contraste isso com a erupção de 1985 do Nevado del Ruiz, na Colômbia, onde os avisos de cientistas sobre um lahar mortal, um fluxo de lama vulcânica, foram tragicamente ignorados, levando ao soterramento da cidade de Armero e à morte de mais de 23 mil pessoas. O mundo invisível pode ser tão mortal quanto um continente em tremor ou uma montanha em explosão. Micróbios, em sua busca incessante por sobrevivência, estão em constante evolução. Epidemiologistas são nossos batedores nesta guerra invisível, usando dados para rastrear o surgimento e a disseminação de novos patógenos. Muito antes de o mundo ser paralisado pela Covid-19, esses cientistas emitiram avisos severos. Por décadas, figuras como o Dr. Larry Brilliant, que ajudou a erradicar a varíola, e inúmeros outros em organizações como a Organização Mundial da Saúde, alertavam que nossa sociedade global interconectada estava perigosamente vulnerável a um vírus respiratório de rápida propagação. Eles realizaram simulações, publicaram artigos e imploraram aos governos que investissem em preparação para pandemias, armazenassem suprimentos e fortalecessem a infraestrutura de saúde pública. Esses avisos eram precisos. Eles falavam da necessidade de capacidades de teste rápido, sistemas de rastreamento de contato e cadeias de suprimentos robustas para equipamentos de proteção individual. Eles descreveram um cenário quase idêntico ao que se desenrolou em 2020. No entanto, para muitas nações, esses roteiros detalhados para a sobrevivência foram tratados como preocupações abstratas e de baixa prioridade.
Os relatórios acumularam poeira nas prateleiras e os pedidos de financiamento foram negados em favor de objetivos políticos e econômicos mais imediatos. Quando o novo coronavírus surgiu, o mundo foi pego despreparado, não por falta de aviso, mas por falta de escuta. O custo foi medido em milhões de vidas, economias despedaçadas e um trauma coletivo que ecoará por gerações. Um padrão semelhante de avisos ignorados pode ser encontrado na história de nossa relação com o átomo. O desastre de Chernobyl, em 1986, não foi apenas uma falha técnica. Foi uma falha catastrófica de um sistema que suprimiu ativamente a dissidência e ignorou as preocupações de especialistas. Engenheiros e cientistas familiarizados com o projeto do reator RBMK estavam cientes de sua instabilidade inerente, particularmente uma falha de projeto perigosa que poderia causar um surto de energia durante o desligamento, exatamente o que aconteceu no reator número 4. Essas preocupações foram comunicadas através de canais internos, mas foram silenciadas por uma cultura de sigilo e arrogância burocrática dentro do sistema soviético. O sistema priorizava o cumprimento de cotas em detrimento da garantia de segurança. Os avisos estavam lá, enterrados em documentos técnicos e sussurrados nos corredores de institutos de pesquisa. Os cientistas que entendiam os riscos eram impotentes para impor mudanças contra uma hierarquia rígida e de cima para baixo. Naquela fatídica noite de abril, os operadores na sala de controle estavam realizando um teste de segurança mal projetado, sem saber que estavam conduzindo seu reator a um ponto sem retorno. A explosão que se seguiu arrancou o telhado do edifício e liberou uma pluma de material radioativo que envenenou a paisagem e as pessoas por séculos. Chernobyl permanece como um monumento aterrorizante ao que acontece quando a verdade científica é subordinada à ideologia política. Talvez a instância mais profunda e perigosa de avisos científicos ignorados seja a que se desenrola agora, em escala global. Falo das mudanças climáticas. Por mais de um século, cientistas entenderam a física básica do efeito estufa. Eles sabiam que certos gases em nossa atmosfera, como o dióxido de carbono, retêm calor. Já nas décadas de 1950 e 60, cientistas como Charles David Keeling, com suas medições meticulosas de CO2 atmosférico em Mauna Loa, forneceram provas irrefutáveis de que sua concentração estava aumentando. Por volta dos anos 80, um poderoso consenso científico estava se formando. A mensagem era clara. A queima de combustíveis fósseis estava alterando o clima do nosso planeta de maneiras que levariam a consequências catastróficas. Não eram palpites selvagens. Eram previsões baseadas em química e física fundamentais, refinadas por modelos computacionais cada vez mais sofisticados. Cientistas alertavam sobre o aumento das temperaturas globais, o derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar e o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos como furacões, secas e incêndios florestais. Eles apresentaram suas descobertas a governos, publicaram-nas em periódicos revisados por pares e falaram em conferências internacionais. Em 1988, o cientista da NASA, James Hansen, testemunhou perante o Congresso dos Ekimaniwara, afirmando com 99% de confiança que a tendência de aquecimento não era uma variação natural, mas sim causada por um acúmulo de gases produzidos pelo homem na atmosfera. O alarme foi soado, alto e claro. No entanto, o que se seguiu não foi uma ação rápida e decisiva, mas décadas de atraso, negação e campanhas organizadas de desinformação. Poderosos interesses econômicos, cujos lucros dependiam da economia de combustíveis fósseis, investiram centenas de milhões de dólares para semear dúvidas sobre a ciência. Eles financiaram think tanks, promoveram vozes contrárias e pressionaram políticos para bloquear a ação climática. Eles conseguiram transformar uma questão de certeza científica em um debate político.
confundindo o público e paralisando o processo de tomada de decisões. Os avisos dos cientistas climáticos do mundo não foram apenas ignorados. Eles foram ativamente e sistematicamente minados para ganho financeiro. Hoje, em 2025, não estamos mais falando de previsões futuras. Estamos vivendo as consequências de nossa inação passada. Os incêndios florestais são maiores, os furacões são mais fortes, as ondas de calor são mais letais e as secas são mais prolongadas. Vemos as geleiras recuando com nossos próprios olhos e medimos o aumento dos mares com nossos satélites. O futuro que os cientistas nos alertaram décadas atrás tornou-se nossa realidade presente. Estamos agora em uma corrida desesperada contra o tempo, tentando mitigar os piores efeitos de uma crise que nos disseram como prevenir. A história das mudanças climáticas é o derradeiro conto de advertência do que acontece quando a humanidade escolhe ignorar a voz clara e unificada de sua comunidade científica. Os anais da ciência estão repletos de heróis esquecidos, indivíduos cujas vozes eram muito baixas ou cujas descobertas eram muito inconvenientes para sua época. Considere o trabalho do geólogo Clair Patterson. Na década de 1950, enquanto tentava determinar a idade da Terra, ele descobriu um problema massivo e previamente indetectado: a contaminação generalizada por chumbo de fontes industriais, principalmente da gasolina com chumbo. Sua pesquisa foi meticulosa e inegável. Ele mostrou que os níveis de chumbo no meio ambiente e nos corpos humanos haviam disparado para níveis perigosamente tóxicos. Ele apresentou suas descobertas, esperando uma ação rápida para proteger a saúde pública. Em vez disso, ele foi recebido com feroz oposição das poderosas indústrias de petróleo e química. Por anos, Patterson travou uma batalha solitária. Foi ostracizado por outros cientistas que recebiam financiamento dessas indústrias. Seus contratos de pesquisa foram cancelados. Foi excluído de comitês consultivos. No entanto, ele persistiu, impulsionado pela verdade científica e pelo imperativo moral de proteger a saúde humana. Sua campanha incansável, que durou décadas, acabou levando à eliminação gradual da gasolina com chumbo e da solda de chumbo em latas de alimentos, uma vitória monumental para a saúde pública que salvou milhões de vidas e preveniu danos neurológicos generalizados, especialmente em crianças. A história de Patterson é um poderoso lembrete de que falar a verdade científica ao poder frequentemente exige imensa coragem pessoal e perseverança contra probabilidades esmagadoras. Cada aviso ignorado, desde os estrondos de um vulcão até a crescente concentração de CO2, nos ensina a mesma lição fundamental. A ciência não é um sistema de crenças que você pode escolher aceitar ou rejeitar. É o melhor método que temos para entender a realidade objetiva. Ignorar suas descobertas é apostar com o nosso futuro. É apostar contra as leis do universo. E essa é uma aposta que sempre perderemos. O custo da preparação é sempre uma fração do custo da recuperação. Investir em um sistema de alerta de tsunami é mais barato do que reconstruir uma costa. Financiar a preparação para pandemias é mais barato do que paralisar a economia global. Fazer a transição para a energia limpa é mais barato do que lidar com um colapso climático irreversível. O futuro de nossa civilização depende de nossa capacidade de preencher a lacuna entre a descoberta científica e a política pública. Requer uma população cientificamente letrada que possa distinguir entre evidência e opinião. Exige líderes que respeitem a expertise e tenham a coragem de tomar decisões baseadas em realidades de longo prazo, em vez de cálculos políticos de curto prazo. Devemos criar uma cultura onde os avisos dos cientistas não sejam apenas ouvidos, mas sejam agidos com a urgência que merecem. Não devemos vê-los como verdades inconvenientes, mas como mapas de navegação vitais que podem nos ajudar a guiar a humanidade para um futuro mais seguro e próspero. Então, eu pergunto a você:
Se você descobrisse uma verdade inegável, um aviso de uma catástrofe iminente, como faria o mundo ouvir?